Maria Aparecida Mourão, Maria Augusta Amado Henriques, Maria de Guadalupe Bezerra Sampaio, Maria de Lourdes Pereira, Maria do Carmo Belize, Maria do Carmo da Silva, Maria do Carmo Saraiva, Maria do Carmo Valente de Crasto, Maria do Socorro Alves Bezerra, Maria Dulce Leite Araújo e Nilton Torres de Araújo, Maria Luzia da Silva, Maria Estela Bisso Quevedo, Marli Deise Matoso, Moisés Pereira Gonçalves, Napoleão Barbosa, Néloa Ribeiro, Nelson Coelho Machado, Nilton Barbosa, Nicásia Barbosa, Nur Barbosa, Otacílio Machado Louredo, Olga Amélia Luz de Souza, Paulete Barani, Pedro Pereira da Silva, Renato Paulo da Silva, Rita Cristina Carnevale, Campos, Rodrigo Rocha, Rogério Salomão Lúcio, Ronaldo Guimarães Cleverson, Ronaldo Guilherme Castelões, Ruth da Silva e Souza, Sandra Maria Eufrásio Dias, Severina Rodrigues Alves, Sônia Aparecida Trindade Silva, Temer Jorge Mussi, Tereza Subtil de Aguiar, Ubirajara de Freitas, Valmar de Paula Freitas, Vinícius Rodrigues Campos, Vitor de Carvalho, Vitório Campagnani, Valdir Almeida, Vilma Almeida das Neves França, Zaine Salomão, Zilda de Jesus Santos da Silva. Aniversário natalício, 75º de Márcia Luquezzi. Ação de graças. Pedindo a Nossa Senhora a proteção pelo fim da pandemia, pela saúde e proteção de Nádia Joaquim de Carvalho, pela saúde e recuperação do Covid por Abílio do Nascimento Leal Farelo, pela proteção e bênçãos por Leonita Cantanhede de Colucci, ação de graças pela família Saba, ação de graças pela família Laginestra, Mota, Calhar de Menezes, ao anjo da guarda de Anita Luísa Niemeyer Esposel, pedindo ao anjo da guarda de Jéssica Rodrigues da Silva e sua gestação, pela recuperação da saúde de Maria Cibele Vanderlei Maia e esposo e Maria Lúcia Guedes, ação de graças por Santo Antônio, pedindo pela conversão de Bruno Boer. Sou de Goiânia e peço uma oração de cura à professora Nádia Carrapatoso, para sua recuperação depois de 17 dias na UTI Covid, pelos enfermos dos CTIs de todos os hospitais do Brasil, a todos os anjos e a todos os santos, pela saúde e paz de Áurea Maria Miranda, pela saúde e paz de Luiz Carlos Costa, pela saúde e paz de Maria Cristina Portugal Viana, pela saúde e paz de Gisele Cabral Ramidan, pela saúde e paz de Cecília Cabral, pela saúde e paz de Regina Célia Abu Samra, recuperação de saúde de Samir Vaz, que está com Covid, paz de Rosália Rito Monteiro de Almeida, Aide Monteiro de Almeida, Roberto Antônio Monteiro de Almeida, Evenir Monteiro, para todos os enfermos nos hospitais. Estas intenções serão agora postas sobre o altar.
Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei pelo Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos dos seus, meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Acusai, Senhor, meus acusadores. Acusai, Senhor, meus acusadores. Combatei aqueles que me combatem. Tomai escudo e armadura. Levantai-vos, vinde em meu socorro. Senhor, meu Deus, força que me salva. Irmãos e irmãs, nesta segunda-feira santa, peçamos perdão a Deus por nossas faltas, preparando-nos para celebrar os maiores mistérios da nossa salvação. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Os anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que ouvis no nome de Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, ao vosso povo, que desfalece por sua fraqueza, recobrar novo ânimo, novo alento, pela paixão do vosso Filho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Todos de pé para a aclamação ao Evangelho. Louvor
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume e do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a, ela fez isso em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus tinham sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também a Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Louvor e glória a vós, Senhor Jesus. Louvor e glória a vós, Senhor Jesus. Amados irmãos, irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, ouvimos 2 homenagens prestadas ao Senhor. Primeiro, na leitura do profeta Isaías, quando na figura do servo de Javé, o próprio Deus o apresenta como seu eleito: eis o meu eleito, aquele que me agrada. E a segunda homenagem, vemos-la através de Maria, irmã de Lázaro e Marta, que homenageia o Senhor de um modo inusitado, com um perfume caríssimo, meio litro de nardo puro, um bálsamo caríssimo. Maria tem todo o direito de gastar uma fortuna com aquele perfume. Afinal de contas, Jesus devolveu o seu maior tesouro, seu irmão Lázaro. Imaginemos 2 irmãs naquela época, elas são solteiras, não tem ninguém mais por elas. O irmão é tudo que elas possuem. A mulher naquela antiguidade, uma vez viúva ou sem nenhum homem, o irmão que fosse, elas ficariam à míngua. Só lhes restaria então a mendicância ou a prostituição, porque a mulher não poderia trabalhar. E elas têm no seu irmão o seu esteio. Seu irmão estava sepultado há 4 dias, ou seja, depois de 3 dias, depois do terceiro dia, era dado oficialmente como morto. Jesus vem ao encontro delas. O seu irmão jazia sepultado. Jesus chama à vida aquele que estava morto. Jesus não somente restituiu a vida a Lázaro, mas também aquelas 2 irmãs. E agora ele vai à sua casa, está à mesa com o seu irmão. Maria então não sabe como agradecer, e tudo que ela tem de mais precioso é aquele perfume, cujas poucas gotas poderiam encher aquela casa, mas ela faz questão
de dar todo aquele tesouro para manifestar naquele perfume o agradecimento. Jesus lhe trouxe novamente a vida e a alegria na vida do seu irmão. Mas Judas, cujo único interesse é o dinheiro, cujo único valor é a posse desse mundo, quer se fazer de protetor dos pobres. Diz: por que não se vendeu esse dinheiro para dar aos pobres? E Jesus nos diz aquela palavra, porque Jesus conhece o coração de cada um. Deus não olha as aparências, Deus não vê o rosto, mas olha o coração. Nós estamos aqui rezando por nossos irmãos. Quantas lembranças, quantas recordações, quanta saudade. Pessoas que fazem parte da nossa vida, e vem agora ao nosso coração lembranças, histórias que nós recordamos. Alguns foram os pais, a mãe que criou, através do qual um dia nascemos, o carinho, o colo, palavras bonitas, conselhos inesquecíveis, o pai, o esposo, quantos anos de convivência, a esposa, os filhos. Cada um de vocês tem histórias, memórias, e viemos aqui para rezar e pedir por eles, porque nós acreditamos que apesar de todas as evidências, apesar de toda a realidade, a solidão, o silêncio da voz, a ausência da pessoa amada, nós temos fé que eles continuam vivos, porque Jesus ressuscitou. Nós acreditamos que desde o momento em que Jesus venceu a morte, eles não desapareceram para sempre, não aniquilaram o fosso do nada, mas nós acreditamos que o mesmo Jesus que fez voltar à vida Lázaro, irmão de Marta e Maria, os tem agora no céu, e mais ainda, que nós haveremos de encontrá-los, que um dia estaremos nós com eles novamente, que aquele abraço que tanta falta nos faz, que aquela presença confortadora da qual sentimos tanta ausência, vai voltar a acontecer. E com o mesmo desejo de Maria, que com tanta gratidão lavou os pés de Jesus com aquele perfume, nós hoje estamos aqui para agradecer também a Deus, porque esse momento é um momento de gratidão, e é por isso que a missa se chama Eucaristia, ação de graças, porque para além da dor, da tristeza e da saudade, nós vimos aqui agradecer a Jesus, porque Ele é o vencedor da morte, e vamos celebrar daqui a poucos dias essa grande certeza, porque além de vencer a morte, Ele deixou para nós uma presença viva, tangível, palpável, concreta. Deixou o seu corpo e deixou o seu sangue. Antes mesmo de sofrer a morte por nós, Jesus deixou o grande presente: tomai, comei, tomai e bebei, isto é meu corpo, isto é meu sangue, que vai ser entregue, que vai ser derramado, isto é minha vida, isto é minha morte. Ele também quis morrer por nós, deu a vida por nós, para mostrar que a morte pela qual nossos irmãos passaram, pela qual um dia todos nós deveríamos de passar, tornou-se Páscoa, ou seja, passagem, trânsito, mudança de endereço. Desde então, desde o momento que Jesus passou pela morte, ela se nos tornou uma mudança, uma promoção para o céu. E é por isso que nós estamos aqui, não fazendo uma homenagem, como fez Maria, lavando os pés de Jesus, mas com a certeza de que a morte foi vencida. E viemos aqui para celebrar a Páscoa de tantas pessoas queridas,
A Páscoa da Vera Lúcia Barros Ariabala, de José da Fonseca Matias, José Luiz Batalha de Albuquerque, cuja bodas de ouro eu celebrei aqui com sua esposa, Coronel Batalha, há poucos anos atrás, um homem de fé paroquiano nosso, com tanta alegria. De Maciel Antônio Fernandes, a Páscoa de Maria Mateus da Silva, Maria Olinda da Silva Gomes, Paulo César Rosa Monte, Paulo Yogi, Vera Pedroso Martins, há 7 dias. De Márcia Cristina Santos Santana, do Chico, do Antônio, do Levi Eduardo Oliveira do Amaral Lito, da Maria Pia Torres Guimarães, do Carlos Augusto Saraiva, Carlos Augusto Costa, do Wilson Tabuas Godinho, há um ano, e de tantas pessoas que fazem parte de nossa vida, cujos nomes estão aqui no altar. Eles fizeram a sua Páscoa, a sua passagem para a eternidade. E se hoje estamos rezando por eles, é porque Jesus venceu a morte. É porque vamos celebrar daqui a alguns dias essa grande festa, que é a certeza de que a morte não tem a última palavra, que a última palavra é de Deus, porque Jesus é o vencedor da morte. E é por isso que nós estamos celebrando a chamada Grande Semana, Hebdomada Magna, a Grande Semana, em que nós paramos para recordar que a última palavra é de Deus, que ressuscitou, que morreu por nós, para mostrar que a morte foi ferida de morte, porque Jesus aceitou passar por tudo aquilo que nos é humano, menos o pecado, para que no duelo do forte mais forte, é a vida que enfrenta a morte. Nós choramos, nós sofremos, mas a vida foi vencida. E como Maria, lavando os pés de Jesus com perfume e com lágrimas, nós podemos sair daqui com a certeza: nós vamos nos encontrar de novo, nós estaremos juntos. O céu é a certeza de que a morte foi vencida e que um dia nós haveremos de cantar o aleluia que não tem fim, porque Jesus não morreu em vão. Ele venceu a morte para mostrar que um dia todos os túmulos estarão vazios, porque nossa fé é baseada numa certeza. Aquele túmulo vazio em Jerusalém, Jesus venceu a morte. Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa vida. Por todos os nossos irmãos falecidos, cujos nomes agora há pouco citamos, também pelo seu José Joaquim, pai de José Pedro, José Pedro, e todos os falecidos da nossa comunidade ao longo desse tempo de pandemia, pelos médicos, profissionais de saúde que lutam para vencer a doença e salvar vidas, pelas vítimas da pandemia do Covid-19, pelos empregados, pelos que passam momentos de provação e privação, particularmente da crise econômica, pelos empresários que mantêm o emprego de seus funcionários, por todas e cada uma de nossas intenções, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, Pai Santo, nossos pedidos, nossas preces, por todos os voluntários, aqueles que com seus dons ajudam na pastoral da acolhida, os ministros da Eucaristia, nossos coroinhas, nossos músicos, cantores do coral, a fim de que o bom Deus abençoe a sua disponibilidade em servir com os seus dons. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Subam ante vós, Pai Santo, como incenso vespertino, nossos pedidos e preces, por Cristo nosso Senhor. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos
nossa salvação, ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam da tua justiça, que nos levam a um novo horizonte. Senhor da vida, tu és a nossa salvação, ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos qual chuva torrente, tu fecundas o chão desta vida, que abriga uma nova semente. Senhor da vida, tu és a nossa salvação, ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Considerai, Senhor, nosso Deus, com bondade os sagrados mistérios que celebramos, e o remédio que destinastes a sanar o mal que cometemos, produz em nós a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Já se aproximam os dias de sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição. Dias em que celebramos com fervor a vitória sobre o antigo inimigo e entramos no mistério da nossa redenção, enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, em humilde adoração, nós nos associamos a seus louvores, dizendo a uma só voz: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Pai Santo, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Santo Padre, o Papa Francisco, com o nosso Bispo Arani João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os cujos nomes já vos nomeamos na oração universal, na oração dos fiéis, e aqueles cujos nomes estão no nosso coração. E dai que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Vos pedimos por nossa irmã Dulce Cardoso, que vai submeter-se a uma cirurgia, e a todas as pessoas que se recomendaram às nossas orações em ação de graça, particularmente por aqueles Juliana Renault, que hoje aniversaria, e todos aqueles cujos nomes estão sob o altar. Gisele Cabral Ramidã, Cecília Cabral, Regina Célia, Samir Vaz, Covid, Rosália Rita Monteiro de Almeida, Aide Monteiro de Almeida, Roberto Antônio Monteiro de Almeida, Evani Monteiro, pelos enfermos dos hospitais, Maria Cristina Portugal Viana, pela saúde de Luiz Carlos Costa, de Áurea Maria Miranda, todos os santos, pelos doentes, professora Nádia Carrapatoso, Covid, por Bruno Boer, de Goiânia, pede oração de cura, conversão de Bruno Boer, ação de graça Santo Antônio, Anita Luísa Niemeyer Esposel, Jéssica Rodrigues da Silva, sua gestação, recuperação da saúde, Maria Civelli, Vanderlei Maia, esposo, Maria Lúcia Guedes, Nádia Joaquim de Carvalho, Abílio Nascimento Leal Farelo, Leonita Cantanhede Colucci, família Sábia, família Laginesta Mota Calhar de Menezes, por todas e cada uma de nossas intenções. E a todos dai-nos participar da vida eterna, com a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com São José, seu castíssimo esposo, com santos apóstolos e veneráveis mártires, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho.
por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Irmãos e irmãs, rezemos juntos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, provai e vede como o Senhor é bom, feliz de que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, os guardem para a vida eterna. É chegado o momento da Sagrada Eucaristia. Durante este período de pandemia, temos algumas pequenas observações. Primeiro, observar bem as marcações que estão na nave central da igreja no chão, marcações de distanciamento na fila da comunhão. Todos devem higienizar bem as mãos antes de sair dos bancos. A comunhão será distribuída diretamente nas mãos, assim fazendo de forma de trono para o Senhor, mão esquerda por cima da mão direita. Todos devem comungar na frente do sacerdote e do ministro. Canto da comunhão. Yeah.
Parce Domine, parce populo tuo, ne in eternum iras caris nobis, flectamus iram vincem, ploremus ante iudicem, clamemus ore supplici, dicamus omne cenui, parce Domine, parce populo tuo, ne in eternum iras caris nobis. Oremos. Não oculteis de mim a vossa face na hora em que a angústia me invadir. Inclinai para mim o vosso ouvido no dia em que vos clamar. Respondei-me, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nosso pároco pede que vos recordeis que todas as celebrações da Semana Santa serão mantidas com um protocolo de distanciamento rigorosamente observado. E toda a programação se encontra no nosso jornal paroquial. Lembrando que na próxima quarta-feira de Santa, dia 31, às 10 horas haverá missa pelos doentes, com a administração da Sagrada Unção dos enfermos. As pessoas que precisarem, quiserem receber a unção, por favor, queiram dar o nome com antecedência na Secretaria Paroquial. Na quarta-feira santa, às 18h30, haverá a celebração do memorial, recordando as vítimas durante a pandemia e missa pelos falecidos durante a pandemia, às 18h30, quarta-feira santa. Na quinta-feira, a missa da Ceia do Senhor, Misericordia Domini, será às 19 horas. Esse ano, em virtude das leis segurança sanitária, serão omitidas a cerimônia do mandato, ou seja, do lava-pés e a procissão do Santíssimo Sacramento aqui dentro da igreja. Na sexta-feira santa, haverá a celebração da Paixão do Senhor, com a tradição às 15 horas. Não haverá o ósculo da cruz, o beijo da cruz, nem da imagem do Senhor morto. Pelo mesmo motivo, todas as procissões foram canceladas. Não haverá a procissão do Senhor morto. No lugar da procissão, teremos aqui na igreja, às 18 horas, a Via Sacra. As procissões foram proibidas por conta da regra de distanciamento social. E no sábado santo, a Vigília Pascal, o horário foi alterado. Não será mais às 11 horas da noite, 23 horas. Mas esse ano a Vigília Pascal vai ser mais cedo, às 19 horas, por conta da lei de segurança. Parece que às 20 horas está proibido a circulação. Então, a missa da Vigília Pascal esse ano vai ser 7 horas da noite. Vai ser uma vigilinha, né? Mais cedo, né? Vigília, 7 horas da noite. As celebrações de quinta, sexta e sábado santo serão presididas por Dom Odinei Gouveia Matoso, bispo emérito da Diocese Nova Friburgo. Nosso pároco fez contrato com a empresa especializada e todas as celebrações serão transmitidas pelas mídias sociais de nossa paróquia, Facebook e YouTube. E aproveito para agradecer aos jovens da Pascom, que sempre estão aqui transmitindo de modo voluntário nossas missas. E falando em voluntário, eu queria apresentar a vocês uma nova voluntária, uma nova paroquiana nossa que se mudou de Belo Horizonte, que hoje começou a tocar na missa. A Helena, vem cá, Helena. Ela se voluntariou a tocar nas missas.
Essa voz bonita que cantou hoje. A Helena é da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Belo Horizonte. Daí se mudou agora para o Rio, aqui na paróquia, e veio se oferecer tocar aqui em nossa paróquia. Eu sei que muita gente que mora aqui toca e nunca se voluntariou. Olha lá. E a Helena se mudou voluntária. Muito bem-vinda aqui em sua casa. Viu? Colocar os dons para Deus. É aquela parábola do talento. Quem multiplicou os talentos, Helena? Parabéns. Nosso Senhor, quando chegar no céu, falei: serva boa e fiel, entra no encontro do Senhor. Quanta gente que anda escondendo os talentos, né? O servo mau e preguiçoso, você escondeu os talentos. Olha que a preguiça é um pecado capital, é um pecado seletivo. As pessoas só têm preguiça de fazer o que não gostam. Sabiam disso? Ninguém tem preguiça de ir para festa, viajar, passear, ir para a praia. Preguiça para ir para a igreja, para o trabalho. Aí tem preguiça. Isso é o perigo da preguiça. Por isso que é pecado. Ninguém tem preguiça de uma festa. Ninguém tem preguiça de... você quer viajar para Cabo Frio, para Búzios, Angra? Se der uma passagem de graça lá para a Europa, então, não tem preguiça não. Aí para a missa, esse é o perigo da preguiça. Desculpem falar demais. Por isso aí que está. Deus vos abençoe a todos vocês. Uma santa, abençoada, grande semana do Senhor. O Senhor esteja convosco. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Caelorum, Salve Radix, Salve Porta, ex qua mundo lux exorta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes petiosa, vale o valde decora, et pro nobis Christum exora. A Santa Páscoa a todos vocês, né? Alice.